Bom dia, turma. Então hoje a gente vai para a nossa quinta aula de anatomia humana, tá? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a região pélvica, né, a pelve. É uma aula bem simples, vocês vão perceber que são poucas coisas que vocês vão precisar memorizar dessa aula, né? Então a partir dessa quinta aula é a matéria que a gente vai estudar para a prova final, tá? Então aqueles primeiros conteúdos que nós vimos, nós já fizemos o teste. E na prova final vocês vão estudar da aula 5 para frente, tá? Então nós teremos mais 4 aulas e depois a prova final, tá bom? Então a aula de hoje ela é bem fácil, bem tranquila, vocês vão ver que não tem muito mistério não, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que a gente já tem a imagem da região pélvica, né? E entender como é que essa região pélvica ela é composta. Então eu posso chamar de pelve ou bacia, tá? Esse conjunto todo que posso chamar de bacia também. Na verdade, né, anatomicamente falando, a bacia seria essa parte interna aqui, tá? Mas a gente denomina, né, bacia o todo da estrutura, os ossos do quadril, o sacro e o cóccix. Então, na região pélvica, nós temos dois ossos do quadril, né, um direito e um esquerdo, que são esses ossos maiores que a gente está vendo aqui, um sacro e um cóccix, né? Qual que é a função desses ossos do quadril? Eles vão servir como base de apoio para a sustentação do tronco, né? Então, nós temos o tronco, ele se sustenta, o peso dele todo vai se sustentar nos ossos do quadril, na região pélvica, em cima do sacro, né, que vai fazer toda a divisão desse peso e dessa sustentação para os membros inferiores, né? A região pélvica ela faz a conexão do tronco com os membros inferiores, né? E é uma região que sustenta basicamente, né, todo o peso do corpo. O homem, para se manter na posição ereta, né, ele tem algumas adaptações anatômicas para isso, principalmente nas curvaturas da coluna vertebral, que a gente vai ver depois na aula de coluna. Mas a região pélvica ela tem um papel muito importante nisso, tá? Esses ossos do quadril também, dependendo do livro que você pegue para estudar anatomia, ele pode estar denominado como osso inonimado, mas essa nomenclatura já é uma nomenclatura bem mais antiga. Tá? O meu material ele está todo utilizando as imagens do Montragé. Então, nas literaturas mais modernas, a gente, né, denomina esses ossos como osso do quadril. Mas não estranhe se vocês ouvirem a palavra inonimados para denominar esses ossos. Porém, a nomenclatura mais moderna mesmo é o osso do quadril. Então, nós temos dois, um direito e um esquerdo. Tá? Vocês vão perceber que esses ossos do quadril, eles vão ter divisões, né? Isso tem um motivo. Na infância, né, quando a criança nasce, esses ossos do quadril, eles não estão íntegros e totalmente fundidos como a gente vê no adulto. Na criança, esses ossos são divididos em 3 regiões, em 3 partes. Quando você faz um raio-x de quadril de criança, você consegue perceber nitidamente essa separação desses ossos, porque eles ainda não estão totalmente calcificados, né? São regiões de cartilagem do crescimento ósseo, que essa criança ainda vai crescer muito. Conforme vai acontecendo o amadurecimento ósseo, esses ossos do quadril eles vão se calcificando, vão se fundindo e depois no adulto ele se transforma numa estrutura única, como a gente está vendo aqui, né? Mas por questões de estudo, questões anatômicas, a gente divide esse osso do quadril em 3 regiões. A gente vai ver isso nos slides mais para frente, tá? Então, basicamente, o que a gente tem que entender aqui é que a região pélvica ela é composta por 4 ossos no total, né? 2 ossos do quadril, um direito e um esquerdo, o sacro, que é essa região final da coluna vertebral, e o cóccix também, que faz parte da coluna vertebral, tá? Então seria, né, o sacro e o cóccix o elo de ligação dos membros inferiores com o tronco, tá? Aqui a gente tem, né, a divisão desse osso do quadril. Então reparem aqui, ó, a parte superior, né, a gente chama de ilho, tá? Aqui eu tenho a vista, né, em antero-posterior e aqui eu tenho uma vista em perfil, tá? Então o ilho é essa parte superior do osso, onde a gente tem a asa do ilho, essa parte maior, tá? Depois a gente tem a região do isquio, que é a parte posterior desse osso, ó, tá?
E aí a gente tem a região do pubis, que é essa parte anterior aqui, tá? Então, esses 3 ossos, eles vão se calcificar dentro de uma região chamada de acetábulo. Esse acetábulo é justamente o que vai formar o ponto de articulação para que a cabeça do fêmur se encaixe aos ossos do quadril. Então, tá vendo essa região de reentrância aqui, que é a que a gente chama de acetábulo, que é onde vai se encaixar a cabeça do fêmur, tá? Então, esse ponto de articulação aqui do acetábulo vai formar a articulação que a gente chama de articulação coxo-femoral, né? Que é a articulação da cabeça do fêmur com o acetábulo, tá? Então, a cabeça do fêmur se articulando com o acetábulo vai formar a articulação coxo-femoral. Então, reparem que depois que acontece o amadurecimento desses ossos, já na fase adulta, e a calcificação completa, essa calcificação completa acontece exatamente dentro do acetábulo. Então, o acetábulo é o ponto de fusão desses 3 ossos, tá? Do ilho, do isquio e do pubis aqui na parte anterior, tá? Aqui a gente tem, né, o ilho separadamente. Então, reparem um detalhe, gente. Existem alguns pontos anatômicos nessa região que são importantíssimos para o técnico em radiologia, tá? Eu vou marcar para vocês aqueles que são principais e aqueles que realmente vocês precisam saber, porque vocês vão usar depois mais para frente na disciplina de técnicas e procedimentos, né? Existem pontos que nós utilizamos para posicionar o paciente. Por exemplo, né, nessa região que a gente está vendo aqui, os principais são a crista ilíaca, a espinha ilíaca antero-superior, que muitas vezes é chamado de EIAS, é a abreviação de espinha ilíaca antero-superior, tá? E a região do acetábulo, que é o ponto de articulação, né? Onde vai acontecer o encaixe da cabeça do fêmur, tá? Essas 2 regiões aqui, principalmente a crista ilíaca e a espinha ilíaca, a gente utiliza para vários tipos de posicionamento na radiologia. Eu posso usar a crista ilíaca para posicionar raio-x de bacia, posso usar para posicionar raio-x de coluna lombar, posso usar para posicionar raio-x de abdômen, tá? Então, é uma região importante para a gente. Quando vocês estiverem tendo as aulas de técnicas e procedimentos, vocês vão aprender a localizar essa estrutura e palpar essa estrutura no paciente, né? É relativamente bem simples e a gente utiliza ela como ponto de referência para posicionar a placa de raio-x. Por isso que é um ponto anatômico tão importante essa região da crista ilíaca, tá? A espinha ilíaca também é um ponto que fica na parte anterior do ilho, muito importante, que a gente também consegue fazer a palpação para posicionar algumas incidências de raio-x, né? Por exemplo, tem uma incidência chamada de Ferguson, né, que é uma incidência, né, uma incidência de rotina para a coluna lombar, né? Então a gente tem que palpar essa região para conseguir posicionar o raio central, para conseguir posicionar direitinho o exame, né? Então esses pontos que eu estou marcando são regiões que você precisa conhecer e precisa saber o nome, precisa saber a localização, tá? Esses outros todos a gente não usa para posicionamento. Então eu nem vou cobrar isso de vocês. O que eu vou cobrar é o que eu sei que vocês vão usar bastante na radiologia, vai usar bastante para posicionamento, tá bom? Então, se vocês repararem, o ilho, né, ele é esse osso maior aqui da parte superior, e ele vai, né, se calcificar aqui dentro do acetábulo com o pubis, que está aqui na parte anterior, e o isquio, que está aqui na parte posterior, tá? Aqui nós temos o isquio, tá? Então o isquio ele vai se projetar aqui para a parte posterior do osso do quadril. Nós não conseguimos palpar o isquio justamente por conta da musculatura das nádegas, né? Então tem muito músculo, é uma região de muita musculatura, né? O que a gente não consegue palpar. Então a gente não utiliza esses pontos anatômicos como referência para posicionamento, tá? Mas é importante nós conhecermos,
né, essa região, o ramo, que é essa parte mais inferior aqui da curvatura, né, e o corpo aqui, ó, que é essa parte aqui do isquio, né, que é onde ele vai fazer a curvatura aqui com o forame obturador. O forame obturador é esse forame que se forma aqui da união do pubis, né, com o isquio aqui na parte posterior. É uma região comum de fratura em algumas situações, por exemplo, né, eu já peguei umas 2 ou 3 fraturas do ramo do isquio, né, são pacientes idosos que às vezes escorregam em casa no tapete e cai sentado no chão, né, ou escorrega no banheiro e cai sentado no chão, e como esses pacientes já têm uma fragilidade óssea por conta da idade, né, pode às vezes acontecer fratura do ramo do isquio aqui na parte inferior, por conta dessas quedas, sentado, tá? Então é uma região importante que a gente precisa conhecer, né, que pode de repente, né, acontecer uma lesão ali dependendo do trauma que o paciente sofreu nessa região, tá? Então repara que assim como o ilho, né, o isquio ele também vai se calcificar aqui com os outros ossos dentro do acetábulo. Então o acetábulo ele vai servir como ponto de união dessas 3 ossos de calcificação, do ilho, do isquio e do pubis, tá? Esses outros nomes aqui, gente, que eu não estou circulando, vocês não precisam nem para se preocupar. Essa tuberosidade isquiática, né, é uma protuberância que tem no osso para facilitar a inserção da musculatura e dos tendões, né? Então, se o osso fosse totalmente liso, seria mais difícil o tendão, a musculatura conseguir se fixar neles. Então, quando tem alguma região que precisa, né, de uma boa fixação de musculatura, geralmente o osso tem uma tuberosidade, é uma parte mais rugosa que facilita a aderência daquele tendão ou daquela musculatura. E aqui com o isquio não é diferente, por isso que ele tem essa tuberosidade isquiática aqui, porque nesse ponto se insere vários músculos, tá? Aqui nós temos a região do pubis, que é a parte anterior do osso do quadril, né? Aqui numa vista anteroposterior e aqui uma vista em perfil. Então reparem aqui, ó, né? O pubis ele vai estar localizado na parte anterior e ele vai se ligar ao outro osso do pubis, aqui do outro osso do quadril, através de uma cartilagem, né? Essa cartilagem ela é chamada de sínfise púbica, né? É o elo de ligação entre os 2 ossos do quadril aqui na parte inferior. A sínfise púbica ela fica localizada na região genital, tá? A gente usa pode usar a sínfise púbica como referência para alguns posicionamentos, mas a gente não vai palpar a sínfise púbica porque fica localizada na região genital do paciente, né? Então, o máximo que a gente vai fazer é olhar a localização para poder posicionar, nunca palpar essa região, por questões óbvias, né? Então, ou eu posso usar a sínfise púbica como referência e posso usar também a crista ilíaca. Eu recomendo mais a crista ilíaca, porque a crista ilíaca você pode palpar, né? Eu sempre que vou tocar no paciente para qualquer tipo de posicionamento, gente, eu sempre costumo avisar ao paciente onde eu vou tocar, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos. É muito importante nós termos o profissionalismo de conversar com o paciente, porque é muito desagradável você chegar para fazer um exame, muitas vezes um exame que o paciente nunca fez, né? E de repente a pessoa começar a pegar no outro. Tem gente que não gosta desse toque, de estar alguém estranho encostando nele, e com toda a razão, né? Cada um tem seus motivos. Então, eu sempre aviso e procuro tocar o mínimo possível no paciente, né? E geralmente quando eu vou tocar, não é pegando com a mão inteira, não, né? Você pode localizar a crista ilíaca, né, com um toque suave, né, só com 2 dedos no máximo, sem estar pondo a mão demais no paciente. Então a gente precisa ter esse cuidado, esse respeito com o paciente, né? Na hora que vai tocar em algum lugar, fala: senhor, senhora, olha, com licença, né, eu vou tocar aqui a região do seu quadril porque eu preciso localizar um ponto anatômico, um ponto de referência para eu poder posicionar o exame corretamente. Eu sempre aviso, eu nunca coloco a mão no paciente sem avisar, né? Isso é uma questão de respeito pelo paciente,
né? Não é porque você está ali fazendo o exame, está na correria, que você vai meter a mão na pessoa sem conversar com ela, sem explicar o que você vai fazer, né? É uma invasão da privacidade da pessoa, né? Do corpo da pessoa. Uma outra coisa que eu sempre oriento, né, é que a gente, quando vai fazer algum exame, que a gente, né, coloque uma vestimenta adequada no paciente. Deixe o paciente o mais confortável possível, né, com uma vestimenta adequada, principalmente quando o exame é nessa região pélvica, né, porque às vezes isso pode trazer um constrangimento, um desconforto para o paciente, e o bom profissional, quando ele trabalha, ele vai deixar o paciente dele com o máximo de conforto possível, sem constrangimentos, tá? Esse tipo de profissional é o profissional que a gente quer formar. É um profissional que respeita o paciente, que orienta corretamente o paciente, né? Então, esses detalhes são muito importantes, tá? Então, aqui nessa região do pubis que a gente estava falando, né, é uma região que eu posso usar como referência para alguns posicionamentos, mas eu não vou tocar nessa região porque é uma região íntima, né? É uma região, né, da região dos órgãos genitais e que a gente não toca, mas olhando, dependendo, né, você já vai conseguir depois com a prática olhar alguns pontos de referência e vai conseguir localizar sem necessariamente ter que tocar, tá? Os pontos que a gente usa o toque para posicionar é na crista ilíaca, e a espinha ilíaca também você vai, você localizando a crista, a espinha ilíaca ela é facilmente localizada. Então não há problema, é só você avisar o paciente: senhor, senhora, com licença que eu vou, né, palpar a região do seu quadril só para localizar um ponto de referência para eu poder fazer o exame. Avisou, aí você vai lá, palpa o paciente, localiza o ponto e posiciona o equipamento, tá? Então o pubis, isso vocês vão aprender, gente, lá na aula de técnicas e procedimentos. É porque eu dou essa aula também, né? E às vezes eu já vou fazendo esse link, porque quando vocês chegarem lá na frente, vocês já vão ter mais ou menos, né, a ideia, né, de como é que o exame ele começa a ser conduzido, tudo isso. Então eu vou, como eu dou aula de muitas disciplinas no curso, então às vezes eu vou, né, linkando e vou enfatizando aquilo que é mais importante mesmo, né, para depois, né, com o passar do tempo, vocês primeiro aprendem aquilo que vocês realmente vão usar e depois a gente só vai acrescentando mais conhecimento nesse bolo todo, tá bom? Então aqui a gente tem, ó, né, o pubis vai se juntar aqui na frente com a sínfise, que é essa cartilagem, tá? E reparem que nós vamos ter aqui o forame obturador. O forame é esse buraco aqui no osso. Então lembra que eu já falei lá em aulas anteriores, né, que o buraco no osso a gente chama de forame. O forame obturador, ele é o maior forame do corpo humano. Ele é formado pela junção do pubis e do isquio, tá? Então o pubis na parte anterior, o isquio na parte posterior, eles se juntam e vão formar o forame obturador, tá? Então nós temos dois, um direito e um esquerdo, tá? Aqui nós temos as marcas topográficas, que são as marcas de referência da região pélvica, e todas elas são importantes, né? Então aqui a gente tem a crista do ilho ou crista ilíaca, que é essa parte superior aqui da asa do ilho, que a gente palpa e localiza no paciente para usar como referência para alguns exames, tá? Aqui nós temos a espinha ilíaca antero-superior, muitas vezes vocês vão encontrar ela com essa abreviação, EIAS, e é importante que vocês saibam que EIAS é a abreviação de espinha ilíaca antero-superior, que é essa região na parte anterior aqui da asa do ilho, tá? A região da sínfise púbica, que é essa cartilagem, a sínfise é essa cartilagemzinha que tem aqui, que junta os dois ossos do quadril na região do pubis, tá? Tem um ponto de referência importante também, né? A tuberosidade isquiática é justamente, né, essa rugosidade, né, essa pequena elevação que a gente tem aqui no ramo do isquio, né, que tem a função, né, de facilitar a aderência da musculatura e dos tendões ali, tá? Aqui a gente está vendo essa rugosidade, né, essa protuberância em perfil. A sínfise púbica aqui em perfil, né? Os trocânteres nós já vimos na aula de membros inferiores, então o trocânter maior, né,
trocânter menor, né, colo do fêmur, né, cabeça do fêmur, né, aqui é a articulação coxo-femoral, tá, onde a cabeça do fêmur se articula com o osso do quadril, e dentro a gente tem o acetábulo, que é a região, né, onde há o encaixe da cabeça do fêmur, tá? Uma coisa que é interessante, não sei se vocês sabiam disso, mas a pelve masculina é totalmente diferente da feminina, né? Tem alguns detalhes que a gente consegue identificar. Isso para a maioria das pessoas, tá? Eu vou mostrar para vocês na imagem. Por que eu digo na maioria das pessoas? Pode ter uma mulher com uma pelve semelhante à pelve masculina? Pode. Pode ter um homem com uma pelve semelhante a uma pelve feminina? Pode. Mas, no geral, elas têm diferenças que a gente, com observação, né, a gente consegue perceber essas diferenças. Então, aqui eu tenho duas imagens, ó, uma pelve feminina, uma pelve masculina. Então, quais são as principais diferenças que a gente observa, né? Primeira coisa é na largura, na forma geral dessa pelve. Então, repara que a pelve feminina, se você reparar, a pelve feminina ela é mais larga, tá? Ela é maior aqui, ó. Tá? A pelve masculina ela é mais estreita, tá? Isso a gente visualiza até no contorno do corpo da mulher em relação ao corpo do homem, né? O corpo feminino ele é um corpo que tem geralmente os quadris maiores, justamente por conta desse alargamento, né, dos ossos do quadril aqui, da região pélvica. O homem ele é mais reto, porque a pelve dele é mais estreita, tá? Uma outra característica é essa parte inferior aqui, que a gente chama de ângulo subpúbico, né? Subpúbico por quê? Porque fica embaixo do pubis. Então, se você reparar aqui, ó, a mulher, esse ângulo ele é mais aberto, ele tem mais de 90 graus. No homem, esse ângulo ele já é mais fechado, costuma ter menos de 90 graus. Então, essa parte aqui é uma parte bem clara da diferença da pelve masculina para a feminina. Outra diferença é essa parte interna aqui, ó. Se você reparar, a pelve masculina, ó, ela é mais fechada, tá vendo? Ela tem um formato mais fechado e se você olhar, lembra um coração, né? A da mulher, ela já é mais arredondada, tá vendo? Ó? Ela tem uma forma mais arredondada e maior. Tá? Mais larga a parte interna. Então, essas características elas diferenciam a pelve feminina da masculina. Eu vou mostrar para vocês na imagem de raio-x. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um raio-x de bacia feminino e um raio-x de bacia masculino, tá? Reparem bem a diferença. Olha aqui, ó. Olha como os ossos do quadril aqui dessa paciente, elas são mais largos e repara como o contorno é mais arredondado, as formas são mais arredondadas, tá vendo? Olha aqui do homem. O homem, ele é mais fechado, mais estreito e ele já tem uma curvatura mais pontudinha aqui, ó, não é tão arredondada quanto da mulher. Reparem bem, tá? O ângulo subpúbico, olha aqui, ó. Da mulher, repara como ele é aberto, tá vendo? Então aqui a gente tem a sínfise púbica, né? O pubis, o isquio e o ilho, né? Aqui a gente tem o acetábulo, cabeça do fêmur, colo, trocânter maior, trocânter menor, forame obturador, né? Aqui a gente tem o sacro, né? E o cóccix aqui embaixo, tá? Olha aqui, gente, isso aqui é um protetor de gônadas, tá? Foi o técnico de radiologia que fez esse exame, ele colocou um protetor nos testículos do homem para proteger da radiação, por isso que tá branco aqui. Reparem aqui, ó, como é a angulação, tá? É menor, tá vendo? É mais fechado do que no da mulher, que é mais aberto. Então, tem essa diferença aqui também. E a parte interna, repare aqui do homem, como é mais fechadinho, olha aqui, ó. Do homem ele é mais fechada. Olha aqui da mulher, como é mais aberta. Isso aqui se justifica porque, né, a região interna aqui, né, essa região aqui é a parte interna que é chamada bacia mesmo. Essa região aqui é para facilitar o parto, né, o nascimento também. Então, quando precisar haver a dilatação para o parto normal,
né, é uma estrutura que tem que estar mais aberta mesmo do que a do homem. Então essa região mais arredondada aqui é normal na mulher, tá? Então as mulheres costumam ter a pelve, né, com essa região interna aqui mais arredondada. Então repara que é bem nítido as diferenças, tá, gente? Então olhando a gente consegue perceber nitidamente. Isso aqui que a gente está vendo é a articulação sacroiliaca, tá? É onde o sacro se articula com o ilho, tá? Olha aqui na masculina, tá? Tá vendo que tem uma partezinha de um cinza mais escuro? Isso aqui é a articulação, tá? Se vocês observarem, ó, tem uma fratura aqui, ó, tá vendo? Que é uma descontinuidade do osso, ó. Isso aqui é uma fratura, tá? Aqui a gente tem um raio-x de bacia, né? Uma bacia feminina, perfeitamente que a gente consegue visualizar. Olha aqui o ângulo subpúbico maior, né? A parte interna aqui da bacia mais aberta, né? A região do ilho mais arredondada e mais larga. É bem fácil perceber isso. Então aqui nessa imagem nós temos os principais pontos, né? Crista ilíaca, espinha ilíaca, né? A região da tuberosidade isquiática, né? O corpo do isquio, sínfise púbica, né? A região do pubis aqui, do isquio, a região do ilho, da asa do ilho, tá? Aqui a gente tem o colo do fêmur, cabeça do fêmur, acetábulo, trocânter menor, trocânter maior, tá? Então a gente tem aí as principais estruturas, né, da região pélvica. Aqui nessa imagem nós temos as articulações que existem na pelve, né? Então nós temos aí, né, duas articulações sacroiliacas, que são essas aqui, onde o sacro se articula com o osso do quadril. Se vocês observarem, perfeitamente visível aqui na imagem, ó. Isso aqui é a articulação sacroiliaca. É essa e essa aqui, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Isso é a articulação, né, que a gente consegue ver perfeitamente na imagem, que é o que está demonstrando aqui nesse desenho esquemático, ó. Então aqui a gente tem a articulação sacroiliaca, tá? A gente tem, ó, o acetábulo, que é justamente essa cavidade que existe no osso do quadril, onde a cabeça do fêmur se encaixa, tá? A articulação do quadril, né, que é o conjunto aqui da cabeça do fêmur se articulando com o osso do quadril, e a sínfise púbica, que é essa região na parte inferior da pelve, né, onde existe uma cartilagem, uma sínfise, que é uma cartilagem que faz a junção na parte inferior dos dois ossos do quadril através da região do pubis, tá? Bom, gente, basicamente é isso. É uma aula bem simples, bem fácil, tá? Nós teremos depois mais 3 aulas pela frente, né? Mas essa aula de hoje ela é bem tranquila, é bem fácil. Aproveitem para assistir a aula, né? Já aproveitem para dar uma lida no material e para fixar esses nomes já durante essa semana, que é pouca coisa, é para vocês não deixarem acumular muito para as próximas aulas, né? Que vai ter algumas aulas aí mais para frente que tem bastante terminologia nova, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida é só me chamar aí no WhatsApp, tá? Bons estudos, boa aula para vocês.